abrir a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13 e versículo 30. Amém? Vamos ler então. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Aleluia! Vamos falar juntos esse primeiro trecho? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Vamos fazer melhor? Vem cá, pastor Silvio. O senhor faz todo mundo gritar. Hoje é a sua vez. Eu vou ser aqui a narradora do texto. O senhor vai ser o personagem. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Aleluia! Glória a Deus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: Eia! Eia! Os irmãos podem se assentar. Apocalipse, capítulo de número 12. Oh, aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, nós começamos lendo Números, capítulo 13, e as adolescentes que estiveram no lar do ano retrasado ouviram a gente falando um pouco sobre esse texto. E a verdade é, irmãos, que desde a virada de 2024 para 2025, em diferentes momentos, o Espírito Santo tem me feito voltar a este texto. E parece que a cada vez eu encontro algo a mais para aprender em cima disto que nós lemos. Então, para mim foi muito difícil, irmãos, extrair algo que eu pudesse escrever e organizar, porque parece que cada vez que eu lia surgia uma coisa diferente. Misericórdia. Mas vamos ao texto. A Bíblia nos fala, meus irmãos, aqui que o povo estava em Cádiz Barneia. E para nós entendermos um pouco o que sucedia neste episódio sobre o qual nós estamos falando, eu gostaria de voltar um pouco na história do povo de Israel. A Bíblia fala que Deus separou o povo, Deus preparou tudo ali para que tivesse um povo com o qual ele pudesse se manifestar, e por meio de quem o plano de Deus se daria na história da humanidade. E a Bíblia então levantou Jacó,
e Jacó estava na terra de Canaã. Veio uma grande crise que levou Jacó, que era o escolhido de Deus naquele momento, para representar Deus aqui nessa terra. Aleluia. Então, mediante a crise, Jacó sai com toda a sua família e vai até o Egito em busca de provisão. Só que a Bíblia nos fala, meus irmãos, que depois que morreu o faraó que conhecia José, filho de Jacó, e esse faraó, depois que morreu o faraó que conhecia José, e se levantou então um novo faraó, a Bíblia diz que este novo faraó olhou para a grande multidão dos filhos de Israel, dos hebreus, e então ele se sentiu ameaçado por aquela força e por aquele tamanho daquele povo. E ele então pensou e disse, vamos escravizar este povo, vamos torná-los servos, para que eles não dominem sobre nós. Aleluia. E a Bíblia fala que veio então um jugo muito pesado sobre aquele povo. Nesse contexto nós vemos o faraó perseguindo os meninos para que as famílias não aumentassem. Ele mandou então que se matassem todos os meninos. Aleluia. E a Bíblia também fala que cada vez mais o jugo sobre aquele povo se tornava mais e mais pesado. Até, irmãos, que a Bíblia nos fala que Deus ouviu o clamor daquele povo. Não importa a situação, meus irmãos, o nosso Deus, de grande misericórdia, Ele sempre ouve quem esteja chorando e clamando por ajuda. Aleluia. 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 Não importa se a pessoa ofereceu algo para ele ou não, a misericórdia de Deus, ela alcança aqueles que clamam a Ele. E a Bíblia então fala que Deus, ouvindo o clamor daquele povo, se levantou em socorro e levantou então um libertador. E deu a este libertador poderes para manifestar diante do faraó do Egito a grande glória de Deus. Aleluia! E o poderio de Deus sobre o faraó do Egito, que era o maioral na terra. E a Bíblia então fala que quando Deus chama este libertador, Ele fala assim para este libertador: eu te escolhi para que tu faças o meu povo subir do Egito para uma terra ampla que mana leite e mel. A mesma terra que Deus havia jurado dar a Abraão lá em Gênesis. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu a Abraão uma descendência, e quanto à terra, em relação à terra, Deus disse para Abraão: eu te darei esta terra, Canaã, a terra prometida, perpetuamente. O povo de Israel havia saído, mas aquela terra era deles por promessa. E Deus fala então para Abraão: olha, eu te escolhi para fazer esse povo sair do Egito e ir para essa terra, terra ampla que mana leite e mel. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus é um Deus estratégico e Ele estava trabalhando para que isso acontecesse em misericórdia àquele povo e para o cumprimento dos seus propósitos com a humanidade. E a Bíblia fala que Deus começa a usar aquele libertador que era Moisés. E Deus então trabalha enviando pragas para libertar aquele povo do Egito. Foi um momento, irmãos, de tensão, um momento de dificuldade. Mas o Deus que é estratégico, o Deus que é o Deus do impossível, Ele não só estava usando aquele momento para libertar o povo, mas estava usando aquele momento para mostrar para todos a sua glória e o seu poder. E não somente isso, mesmo naquele momento, Deus estava preocupado em abençoar o povo, de tal modo que eles saíssem daquela terra cheios de bens, prósperos, abençoados, não saíssem de mãos vazias. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, aleluia. E a Bíblia fala então que Deus enviou uma porção de pragas para assolar a terra do Egito, e o faraó não deixava eles saírem.
Aleluia! Até que Deus envia então a 10ª praga. E Deus fala, olha, hoje vocês vão matar um cordeiro de 1 ano, sem defeitos. E esse sangue vertido do cordeiro, vocês vão colocar nos umbrais das vossas portas, das suas casas. E naquela noite, meus irmãos, a noite de Páscoa, em que eles prepararam o cordeiro, prepararam os pães asmos, passou a morte sobre o Egito, assolou a casa dos egípcios, foram mortos todos os primogênitos. Mas por causa do sangue do cordeiro, a morte não chegou na casa do povo de Deus. E aquele sangue, ele não só venceu a morte, mas ele foi capaz de quebrantar aquele episódio. Foi tão impactante que Faraó teve que dizer, não dá mais, não dá. Vão. O temor foi tão grande entre os egípcios que eles davam tudo o que eles tinham para o povo de Israel. E o povo de Israel naquela noite pegou tudo, irmãos, que eles recebiam e se foi embora do Egito. Exatamente assim aconteceu conosco, não é mesmo? Aleluia, o sangue de Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, nos fala, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Aleluia! João capítulo 1, versículo 29 fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele não somente nos libertou do império das trevas, desse sistema do mundo que prende as pessoas atrás de riquezas, atrás de status, atrás de bens materiais e faz com que as pessoas esqueçam da eternidade. Ele não somente nos libertou do império das trevas, como também nos libertou do nosso pecado, da nossa natureza. Oh, aleluia! A Bíblia nos fala que não há um sequer que seja bom, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Oh, meu irmão, meu querido irmão. Diante da santidade de Deus, a tua mentira é um grande pecado. A tua soberba é um grande pecado. A tua natureza inclinada para as coisas do mundo precisa de uma transformação. Mas Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. E também nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. E aí, irmãos, 10ª praga, vem a Páscoa, o povo de Israel então sai do Egito. E Deus então começa a levar aquele povo por um caminho até a terra que mana leite e mel. E nesse caminho, Deus foi extremamente zeloso por aquele povo. A Bíblia nos fala que Deus não os conduziu pelo caminho mais curto, para que eles não se amedrontassem com os inimigos. Deus os levou então pelo caminho mais fácil, até perto do Mar Vermelho. A Bíblia nos fala que de dia vinha uma nuvem para proteger do céu e para guiar aquele povo. À noite, uma coluna de fogo para aquecer e guiar aquele povo. E eles peregrinando onde Deus ia, aquele povo era obrigado a ir. E irmãos, a Bíblia fala que em determinado momento eles param então, a nuvem para, perto do Mar Vermelho. E à noite
ou melhor, e ao lado tem Piairote, que era uma região montanhosa. Atrás tem o Mar Vermelho. E de repente eles olham para o único lado que estava livre. E vem Faraó. Glória a Deus. Mas Deus dá o livramento para aquele povo. Aleluia. E Deus vai empurrando aquele povo em direção à terra que Ele queria que eles herdassem. O deserto, meus irmãos, foi um tempo de grandes experiências com Deus. Naquele período, Deus começou a mostrar princípios para aquele povo. Que eles não poderiam mais depender da força do braço. Que eles teriam que depender de Deus. Que eles teriam que obedecer a Deus. Assim Deus foi conduzindo o povo. Para comer, Deus enviou maná. Deus enviou a carne. Deus deu vitória contra os amalequitas. E tudo na dependência de Deus. Aleluia. E Deus foi mostrando para eles que para eles terem vitória, eles precisariam depender de Deus. Para eles conseguirem vencer, eles teriam que fazer uma aliança com Deus. E esta aliança que eles tinham que ter com Deus, para ter Deus como aliado, era obedecer os mandamentos. Então, naquele período, Deus levou Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus deu, vocês sabem? Os 10 mandamentos. Aleluia. E Deus mostrou para eles, olha, obedeçam, enquanto vocês obedecerem, eu sou aliado de vocês, vocês são meus aliados e vocês vão herdar aquilo que eu prometi a vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, depois que Deus então mostra o sistema, a dinâmica, os princípios que eles tinham que observar, Deus então conduz eles desde o Monte Sinai até o deserto de Parã, nas margens da terra prometida. E nós chegamos agora no capítulo que nós lemos. Em Números capítulo 13, a Bíblia nos fala então que Deus diz a Moisés, Moisés, aleluia, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, Números 13, 1, que eu hei de dar aos filhos de Israel, aleluia. Moisés, diz o Senhor a Moisés, 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eu hei de dar. Aqui eles estavam na fronteira. Aqui tem a terra que mana leite e mel. Aqui tem o deserto. E eles chegaram no limite. Até então, para chegar aqui, Deus trabalhou. Deus operou grandes milagres. Água da rocha, nuvem, fogo, maná, codornizes, vitória sobre os inimigos. Não foram destruídos, não havia enfermidade no meio deles. Mas aqui do lado tinha algo melhor, a terra prometida. E Deus falou, eu hei de dar, mas vocês vão ter que ir e possuir essa terra. Vocês vão ter que lutar por ela. Que terra era essa? A Bíblia fala que essa terra era uma terra fértil. Os irmãos podem colocar Deuteronômio 8. Capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. 8.
terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de azeite, mel. 9. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Uma terra com abundância. Uma terra de mar, na costa do mar. Deuteronômio 11:10. 11 fala que é uma terra que Deus cuidava. Levítico 25:23 fala que era uma terra que pertencia a Deus, na qual eles seriam peregrinos. Aleluia. Hebreus 13:14. Vamos ler rapidinho. Hebreus 13:14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Assim como eles foram peregrinos na terra que Deus havia prometido, Deus nos tirou do Egito não para ficar peregrinando no deserto. Deus nos tirou do Egito para nós fazermos parte de uma igreja que Deus cuida, uma igreja que tem abundância da manifestação de Deus, e uma igreja cuja principal característica é que zela, obedece e guarda a sua palavra. Por que eu digo isso? Hebreus 13, ou melhor, Números 13. A Bíblia nos fala que a margem daquela terra, quando eles estavam no limite e foram espiar a terra, eles tiveram melhores ideias, eles ampliaram a ideia do que Deus tinha falado. Deus falou espiar a terra. Eles foram lá e espiaram tudo, olharam tudo. E quando eles voltaram, alguns deles trouxeram uma notícia, que a terra era muito boa. Na verdade, todos concordaram, a terra é muito boa de fato. Mas eles falaram, mas ela não é para nós. Porque tem gigantes, porque tem grandes poços, é uma terra que devora os moradores. Boa é. Deus falou que era boa, de fato era. Mas não é para nós. E aí dois espias. De 10, 2. De 12, 2. De 12, 2. 2 espias falaram, não, a terra é boa. E ela é para nós. Ela é para nós. A terra é boa e ela é para nós, sim, Deus disse. É para nós. Mas os 10 espias, tomados de um coração natural, de uma visão limitada ao raciocínio humano, a lógica humana, a sabedoria humana, o conhecimento humano, a incredulidade da natureza humana, eles disseram, não tem como. E a Bíblia fala que eles começaram a murmurar. E a murmuração foi tão forte que todo o povo começou a chorar. Era para eles estarem jubilosos, alegres. Era para eles estarem felizes. Mas eles começaram a murmurar e choraram. Choraram. Não só choraram, como eles queriam apedrejar os 2 que estavam falando bem da terra. Quantos morreram para viver a integralidade disto?
Existe uma passagem no livro Por que Tardo Pleno Avivamento. Ele conta a história de um homem condenado à morte que está no corredor da morte. E um capelão é enviado para acompanhar ele. E a responsabilidade do capelão é ler o juízo final. Para onde que vão as pessoas que não se arrependem? E o homem no corredor da morte vai caminhando, o capelão ao lado, lendo a Bíblia, como se estivesse lendo uma receita de bolo. E o homem olha para o capelão e fala assim: para com essa mentira! Fica quieto, isso aí é tudo mentira. E o capelão fala: não, isso aqui é verdade, é a palavra de Deus. E o homem fala: é mentira, porque se fosse verdade, tu não estaria falando assim, lendo isso desta maneira. Tu estaria chorando, gritando, pedindo a misericórdia de Deus. Nem tu crê naquilo que tu está dizendo. Orai, orabai, orabai, estei, orabai. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo. Orai, orabai, orabagachai. Aleluia. Que a gente ouve. A gente diz que acredita. A gente chora. Vocês ouviram a pregação de terça? Perseverança. Mas a nossa perseverança é só até domingo da noite. Só até segunda-feira. Orabai, orabagachai. E depois, meus irmãos, é vida que segue. É escola, é trabalho, é família, é dormir, é acordar, é escola, é trabalho, é comida, é sair, é passear, é escola, é trabalho, é faculdade, é família, é sair, é passear. Eu estava pensando, meu Deus, sob quais circunstâncias as pessoas que escreveram a Bíblia escreveram? Perseguição. Aleluia. Aleluia. Ameaça, prisão. Então, a gente adequa a palavra ao nosso contexto. E a renúncia que a gente tem que fazer é se a gente vai comer picanha ou alcatra, ou fraldinha, ou vazio. Aleluia. Ou frango. Ou ovo. Certa vez, alguém me disse assim: não, tem coisas aqui, tem verdades que são verdades da Bíblia, incontestável. Mas são coisas que só são alcançáveis por aqueles que estão na centralidade deste movimento cristão. Mas aqueles que estão às margens, não tem como obedecer. 10 acreditavam nisso. Mas 2, meus irmãos, mas 2 deles, oh, aleluia, disseram não. Isso é para nós. Aleluia. Isso é para nós. Essa palavra é para mim. É para eu cumprir na totalidade. Oh, aleluia. E a Bíblia nos fala, então, meus irmãos, que no limite, eles não quiseram. E Deus falou assim, ó: então vocês não querem? Oh, aleluia.
Vocês não querem. E eles falaram assim, não, como que a gente vai pelejar por isso? E os nossos filhos vão morrer, nós vamos morrer. Como que vão ficar a nossa família, os nossos filhos? Oh, Rabai, oh, Rabai, oh, Rabai, achai. E aí, quando eles rejeitaram, Deus disse assim, vocês não quiseram por causa dos seus filhos? Aleluia. Vocês não quiseram por causa dos seus filhos? Pois os filhos de vocês vão entrar nessa terra, mas vocês não. Vocês não vão. E hoje, vocês viram de costas e voltem para o Egito e comecem a andar naquela direção novamente. Aleluia! Aleluia! Vocês virem de costas e eu vou mostrar para vocês que era possível, mas vocês não vão participar por causa da incredulidade. Porque hoje vocês duvidaram. Aleluia. E de fato, irmãos, eles não entraram. O caminho do Sinai até a terra prometida era de 11 dias. Eles levaram 40 anos peregrinando. Aleluia. Não herdaram, mas os filhos deles sim. E quantas pessoas estão com medo de tomar uma posição? Mas o meu filho vai sofrer chacota. Não, mas a minha família vai perecer. Mas o tempo passou e Deus teve misericórdia de Josué e Caleb. E eles entraram na terra prometida. Aleluia. Para viver tudo aquilo que Deus tinha para eles. Em Josué, capítulo 14, versículo 10. Vem cá, pastor Silvio. Josué, capítulo 14 e versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Fica aqui, por favor. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor encontrou um jovem que lhe convidou para ir jejuar com ele, na casa dele, o pastor Humberto? Quantos anos o senhor tinha? 22. 22. Quantos anos o senhor tem? 64. Passaram 40 anos. 42. 40 anos atrás. Vocês se reuniam para quê? Para orar e jejuar. Orai, orabai, oragai, orabachai. Quantos da sua época se dispuseram a fazer isso? Era a maioria ou era a minoria? Era a minoria. Era uma sala grande ou uma sala pequena onde vocês se reuniam? Uma sala pequeníssima. Orai, orabai. E hoje de manhã, o Senhor estava convidando o povo para fazer o quê? Jejuar. No sábado. Orai, oragai, orabai, orabai, orai, orabai, stei, riodri,
Deus falou para aquele povo, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão conquistar ela pouco a pouco. Na medida em que vocês obedecerem, vocês vão conquistar cada vez mais. Terra que mana leite e mel. A receita é a obediência. A receita é a entrega. A receita é a renúncia. A receita não mudou. É a mesma de 40 anos atrás. Origai, orabai, stei, orai. Hai, orabai, orai, orabai, stei, orai, 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 oralagai, orabai. Os tempos têm mudado. Aleluia. E antes a televisão era um problema. Veio o celular e com ele nós conseguimos acelerar a comunicação. Mas junto com o celular veio uma sorte de problemas, de pecados. E muitos, em vez de lutar contra os malefícios do celular, têm pensado que já não tem problema a televisão. Um certo pregador do século passado percebeu que passava horas sentado diante de uma televisão e não conseguia ouvir a voz de Deus. Até que um dia o Espírito Santo incomodou aquele homem, ele arrancou a televisão da sua casa, chutou para fora da porta, começou a buscar a Deus. Deus o levou pelas ruas de Nova York para ver e sentir o sofrimento das almas perdidas. E ele começou a evangelizar drogados, prostitutas e levantou um grande trabalho. E hoje, até hoje, este trabalho existe e é o Desafio Jovem. Ai, orabai, orabai, orabagachai. A receita não mudou. Jesus disse, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Orai, orabai, orabagachai. Aí nós falamos, pastor Silvio, que nós cremos nesta palavra. Mas nas nossas decisões, como que elas são tomadas? Na hora de casar, a maioria está numa rodinha, falando de Cicrano, de Beltrano. Esse me interessa, não, esse me interessa, esse é meu. E dois estão ajoelhados orando, meu Deus, tem misericórdia. E dois vão para o jejum, pedir a direção de Deus. Nós falamos que cremos, mas estamos lá para não ficar para trás. Orai, orabai, orabai, pensando como nós vamos chamar a atenção do nosso pretendente. Nós dizemos que cremos. Oh, aleluia. Mas nós levantamos e dormimos sem orar, sem ler a palavra. Eles estavam no limite. Aqui está a plenitude do que Deus tem. Aqui está o deserto. 11 dias ou 40 anos. E eles não entraram porque não quiseram. Eles não quiseram. Eles tinham condições, porque Deus iria dar. Aleluia. Não entraram porque não quiseram. E muitas vezes nós chegamos no nosso limite. E nós pensamos, meu Deus, eu tentei de tudo. Eu já fiz de tudo.
E isso ainda não aconteceu na minha vida. Aí a pessoa vira para o Egito e começa a peregrinar para lá. O crente do deserto, por horas está mais perto do mundo, por horas mais perto da terra prometida, um pé no mundo e um pé aqui dentro. Ele vai até um certo limite quando ele pensa, não dá. Se eu obedecer nesse ponto, eu vou perder o meu namorado. Se eu obedecer nesse ponto, eu vou perder aquela dopamina barata que eu tenho com uma curtida, com um like. Se eu perder, se eu obedecer nesse ponto, aleluia, eu vou ser excluída lá na escola. Se eu perder nesse ponto, eu vou ser a única diferente. Se eu obedecer nesse ponto, aleluia, eu vou ficar para trás. Aleluia. E aí a gente chega no limite entre o deserto e a terra prometida. Esses dias eu falei para Deus, Deus, eu me esforcei, eu tentei, eu fiz, Senhor, o que eu posso, eu ainda não cheguei onde o Senhor quer. E Deus me falou, crê e obedece. Crê e obedece. Continua, persevera, porque eu hei de dar. Aleluia. Aleluia. Talvez você está no limite. Orai, orabai, orai, estei. Deus, toca no meu coração para falar, pastor Huberto, que há pessoas que Deus tem trazido até uma igreja que prega a palavra. E elas estão no limite. E Deus trabalhou por meio de situações, circunstâncias, para empurrá-las para a terra que mana leite e mel. Para uma vida de dependência e obediência. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus quer que ela não duvide, que ela vai conseguir herdar esta terra que Deus está dando a ela. Oh, você que Deus está te trazendo aqui, te fazendo conhecer a verdade. Vai enquanto tu tem força, antes que o teu coração te incline de volta para o Egito. Orabai, oragai. Quando eu tinha 14 anos, 12 anos, estava surgindo uma rede social, que era o Google+. Como a gente não tinha Facebook aqui na igreja, a gente, não digo a gente, alguns, né? Não, Google+, não é Facebook, né? Era bem parecido. E aí, uma vez, no retiro de jovens, chegamos no retiro de jovens e o líder da juventude, o irmão Onofre, começou a falar das redes sociais, da vaidade, da exposição, da perda de foco, da perda de tempo. E ele falou uma coisa interessante. Quando tu sair desse retiro, tu faz alguma coisa. Deus vai estar te dando a graça para fazer, não desperdiça, vai e faz assim que tu sair. Aleluia. Jovem, cancela essas amizades, cancela essas conversas. Saindo daqui, os adolescentes, vira para aquele moço com quem tu está conversando e olha para ele e diz assim, olha, já que a gente não tem como casar, não tem por que namorar, tchau, querido.
Tchau, querida. Eu quero é terra prometida. Oh, aleluia. Orai, orabai, orai, orabai, 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 stei, orai, orihai, oragai. 40 anos se passaram e Deus está me falando, Isabel, não creia só de boca, não diga que te falta tempo. Como diz o irmão Ronei da Central de Adolescentes, o que tu tá fazendo da meia-noite às 6? Vai orar. Da meia-noite às 6 tu não tá fazendo nada. E Deus está falando. É uma terra muito boa. E Caleb e Josué falam no fim da vida. Em Josué 21, 45, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E nada do que Ele prometeu caiu por terra. Valeu a pena crer. Valeu a pena a disposição para lutar. Vamos batalhar um pouco mais. Vamos orar um pouco mais. Vamos acordar de madrugada. Vamos lutar contra o celular. Vamos ter fogo no nosso coração. Te coloque de pé nesta noite. Não tenha medo da solidão. Por alguns dias, por alguns momentos, você vai se sentir só, sem o respaldo de muitas pessoas à sua volta. Mas quando são 2 contra 10, não tenha medo. Pode ser só você com a revelação, mas se está na palavra, se apegue à palavra. Orai, rai, rabai, rabai, rabagai, rabaga, rabaga, rabagashai. Oh, rabai, stei, riai, orai. Você que está cansado de ficar por horas mais perto do Egito. Aleluia. E por horas mais perto da terra prometida de uma vida de santidade. Ou você, que assim como eu, quer mais disposição para a batalha. Ei, você, que o medo tem te colocado em dúvida. Vem aqui na frente. Orai, orabai, orabagai. A terra prometida é para você. E na tua vida tu vai ver leite e mel. Leite e mel. Abundância. Não te faltará nada. Não te faltará vestimenta. Não te faltará a presença de Deus. Talvez em algum momento da sua vida, você, quando estava no limite, não teve coragem de dizer sim, não teve coragem de batalhar, ficou com medo. Hoje Deus te dá mais uma oportunidade.